Abençoa ou amaldiçoa? Afinal, o que diz Jó 2:9? É uma curiosidade muito interessante aqui. Como é que uma passagem pode gerar tanta polêmica sobre duas coisas contrárias? Será que a mulher de Jó disse a ele para abençoar, para bendizer o Eterno e morrer? Ou será que a mulher dele disse para ele amaldiçoar, maldizer o Eterno e morrer? Eu sou o Felipe Moura, seja bem-vindo a mais um episódio de Tradução ou Traição. Essa série ela tem esse nome por causa do ditado italiano que diz traduttore traditore, tradutor traidor, e nós focamos aqui exatamente nas questões relativas à tradução dos versículos na Bíblia hebraica. Eu esqueci até de me apresentar, né? Eu sou psicanalista, sou exegeta da Bíblia hebraica, sou também judeu, e nós então vamos olhar hoje para o texto de Jó 2:9. Eu trouxe aqui para vocês o texto base no hebraico. O texto diz assim: Borer, no hebraico bíblico, Barer, no hebraico moderno, Elohim, Wamuth, no hebraico bíblico, ou Vamut, no hebraico moderno. Muito bem, Borer significa bendiz, abençoa, mas aí é que está o ponto. Essa palavra também é usada para maldizer, para amaldiçoar, né? Então, aí é que vem a origem da confusão. O resto, né, é bastante trivial, bastante tranquilo, né? Elohim aqui nitidamente é no singular, então por conta do contexto, né? Então aqui não tem controvérsia e morre, aí morre mesmo, não tem muito o que falar, e as traduções não costumam trazer nenhum tipo de variação aqui. Mas e aí? É bendiz ou abençoa, né? No português a gente tem um pouco essa distinção, em outras línguas nem tanto, né? Isso é uma coisa um pouco do português. Mas é bendizer, é abençoar ou é maldizer, amaldiçoar? Muito bem, para que a gente possa entender então essa questão, a gente precisa, a princípio, olhar para o fato de que a palavra barer, né, na verdade, a sua raiz, né, o seu radical, o seu shoresh, né, que seria beth, resh, raf, pode indicar uma coisa e pode indicar a outra. Isso é muito comum, principalmente em línguas mais primitivas, como é o caso do hebraico bíblico, que não tem muito vocabulário, e é bastante comum, tem vários exemplos no hebraico de uma palavra que significa uma coisa e o seu contrário. Existem outras passagens onde há polêmica quanto a isso também, mas nós não vamos aqui entrar em outras passagens, em outras palavras. Eu trouxe aqui para vocês dois textos, inclusive um deles do livro de Jó, onde fica muito claro que existe essa diferença, né? Na verdade, essa dualidade entre as palavras, né, com relação à palavra, né? Bethresh, o radical, né? Bethresh, Raf, tá? Aqui eu trouxe na palavra berarta, né? Essa palavra berarta, que é do mesmo radical da palavra barer. Quando a gente olha aqui para Jó 1:10, nós temos o seguinte: porventura não tem exposto uma sebe ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tens abençoado berartó, a obra de suas mãos, e os seus bens multiplicam-se na terra. Né? Isso aqui, o adversário falando, contextualizando o fato de Jó ser um homem íntegro, um homem fiel ao Eterno, né? Muito bem, então aqui nitidamente Berartá é abençoado, né? Não faria o menor sentido a gente falar aqui de Berartá como amaldiçoado, ou maldito, ou amaldiçoar, enfim. Agora, vamos ver a mesmíssima palavra em 1 Reis 21:10. Repare no que é dito: ponde de fronte dele 2 homens, filhos da malignidade, que testemunhem contra ele, dizendo: amaldiçoaste Berartá, a Deus e ao rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o até que morra. Então repare, é a mesma palavra.
E aqui é muito nítido, muito óbvio que não pode significar bem dizer ou abençoar. Afinal de contas, não faria sentido, né? Então, bendito seja o rei, pedra na cabeça, não faz o menor sentido, né? Então, é nítido aqui que nesse caso o berachá é maldizer, é amaldiçoar, né? Então, a gente consegue entender, né, a partir desse exemplo, o problema de Jó 2:9, né? Que nós temos aí uma palavra que pode significar sim o seu contrário, embora o contrário seja mais raro, tá? Vamos dar uma olhada nos textos mais antigos em outros idiomas. A gente não tem uma controvérsia com relação a qual é a palavra que está lá, tá? Nós não temos diferentes variantes textuais, mas a gente pode olhar para as traduções mais antigas e ver como é que os tradutores entendiam essa passagem. Então, o texto da Septuaginta, ele vai trazer nessa passagem eipon tirima, que significa profere uma acusação, né? Ou uma palavra contrária, onde o hebraico diz barer, né? Então, o tradutor aqui de Jó para a Septuaginta, ele vai entender como uma maldição. Se a gente for olhar outros manuscritos, tá? Infelizmente, os manuscritos do Mar Morto, nós não temos essa passagem, nós não temos tudo da Bíblia hebraica no Mar Morto, porque são manuscritos de mais de 2000 anos, alguns estão muito fragmentados. No caso do livro de Jó, nós só temos a partir do capítulo 8, o resto se perdeu. Não é que não existia, né? Ele se perdeu porque degradou com a ação do tempo mesmo, tá? Muito bem. Nós temos o Targum aramaico de Jó, né, que ele vai trazer abençoa ao Eterno, mas ele traz uma palavra com a mesma raiz, beteresh raf. Então é possível que ele também tenha aí essa mesma ambiguidade, né? Fica um pouco a dúvida aí pra gente se o tradutor entendeu como abençoa ou se no aramaico essa ambiguidade ela também existe. Por quê? Porque na Peshita aramaica nós vamos ter maldiz, amaldiçoa. Só que a Peshita aramaica ela é uma tradução da Septuaginta, então pode ser que tenha sido influenciada aí pela leitura da Septuaginta. Muito bem, mas então como é que a gente vai fazer para determinar se essa palavra ela indica abençoa, bendiz ou amaldiçoa, maldiz? Como a gente já viu em outros episódios, onde você tem, por exemplo, a polêmica com relação à palavra Elohim, significar Deus ou deuses. Aqui o que vai definir é o contexto. Então vamos dar uma olhada no contexto. Nós temos o seguinte, Jó 2, de 8 a 10. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele se raspar. Então ele estava todo ferido, pegou aí um caco, né, e começou a se raspar. Sua mulher disse-lhe, conservas tu ainda a tua integridade? Quer dizer, você ainda, apesar de você estar todo lascado, você continua íntegro, né? Aqui fiel à sua aliança com Deus, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Aí ela vai falar, eu deixei de propósito no hebraico, Borer a Deus e morre. Mas ele lhe disse, estás falando como fala uma mulher tola. Acaso receberemos o bem da mão de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então repare, existe um contraste literário entre Jó e a mulher. Quer dizer, Jó discorda da mulher, né? Jó nitidamente fica afrontado com a ideia da mulher. Mas ele fica afrontado pelo fato dele morrer, né? Ele não diz para a mulher, olha, né, você tá louca, eu não vou morrer agora. Não, ele fala para aceitar. Se a gente aceita o bem que vem do Eterno, então também temos que aceitar o mal. Mal aqui no sentido não moral, mas no sentido de uma calamidade, no sentido de uma aflição. Ou seja, ele não está questionando ela dizer para ele morrer. Ele está questionando exatamente o barer, né? Então, barer aqui não pode ser
abençoar de uma forma literal. Porque se for abençoar de uma forma literal, as palavras de Jó não fazem sentido. A gente teria que achar que existe um problema na narrativa. Mas não há nessa narrativa nenhum sinal de que ela nesse ponto aí teria sido remendada, né? Ou teria algum tipo de coisa que pudesse justificar essa contradição. Então, como é nítido que Jó ele está se opondo ao que a mulher está falando, existem só duas possibilidades. A primeira é barer significar amaldiçoar mesmo, como a gente viu que é possível acontecer. Nós vimos, né, como eu falei, uma passagem nítida disso daí. A outra, a segunda possibilidade, é de que o abençoar tenha sido usado por ela, né, vamos dizer, como um sarcasmo, né? Assim, o Borer aqui teria sido, né, uma maneira ácida, sarcástica, né? Ela está debochando, falando abençoa logo a Deus, né? Já que ele te deu isso aí, abençoa ele e morre, né? E aí a ideia não ficaria tão diferente assim de um maldizer, né? Ela está falando aí, né, de um tom de deboche, né? Então, obviamente a ideia é muito parecida, né? Mas aí a gente tem também um problema, né? Que assim, se você deixa Barer como uma forma sarcástica, as pessoas podem não entender, né? E aí para você transmitir essa ideia ficaria difícil. E como é muito parecido, o melhor mesmo, a tradução mais adequada no meu entendimento como um exegeta, é realmente maldiz ou amaldiçoa, ok? Muito bem, vamos ver como é que as traduções se comportam, porque, por incrível que pareça, tem tradução que faz lambança sim. E nós vamos entender aqui, então, quais são. Bom, a maioria esmagadora das traduções vai trazer amaldiçoa a Deus e morre. Eu classifiquei como excelente. Ah, Felipe, normalmente você classifica como excelente quando ela traduz a ideia toda. E aqui essa palavra não expressa uma possível ambiguidade. Concordo, né? Então, normalmente, quem acompanha essa série sabe que normalmente eu classificaria essas traduções como boas e não como excelente. Então, por que que eu tô considerando excelente? Porque não tem como, cidadão, no português, você expressar essa ambiguidade. Isso não existe no português. Essa ambiguidade, ela é típica do hebraico. Então, o que que o tradutor vai fazer? Vai botar amaldiçoa / abençoa a Deus? Não faz sentido, né? Então, não tem outra saída senão ir pela hipótese mais provável. Não tem como fazer uma expressão ampla. Em outros casos tem. Quando tem, aí eu não classifico como excelente. Por quê? Porque o excelente é o mais próximo que dá para chegar do texto bíblico. Se o texto bíblico é ambíguo, a tradução tem que ser também, né? Dentro do que dá. Às vezes não dá, né? Muito bem. Quase todas as Almeidas estão inseridas aí, né? Em outras que trazem o mesmo texto, né? Revista atualizada, revista corrigida, nova Almeida atualizada, a Almeida século XXI, acabei botando aqui, a nova versão internacional também, a nova versão transformadora, a Bíblia Ave Maria, nova tradução na linguagem de hoje, a tradução ecumênica brasileira, a TEB, que eu gosto muito, e a tradução do Novo Mundo, tanto a de 2015 quanto a de 86, são traduções que trazem exatamente essa mesma, vamos dizer assim, esse mesmo texto, né? Essa mesma ideia. Temos uma pequena variante aqui na Almeida Revisada, ela traz blasfema de Deus e morre, né? Blasfemar aqui também cabe muito bem, porque é praticamente um sinônimo de maldizer. Eu até chequei no dicionário e está lá listado como um sinônimo, então funciona bem aqui. Muito bem, agora vamos para a parte que alguns gostam, outros nem tanto, que é o Festival Lambança, né? Vamos começar o Festival Lambança, então,
né? Na ordem eu coloquei aqui da menos pior até a pior, na minha opinião, e eu vou explicar para vocês. Eu não, nem sempre eu faço isso, coloco na ordem né, da melhor para pior, mas às vezes eu faço de forma extraoficial. E aqui, vamos lá, né? A King James atualizada, que dificilmente não é avaliada como ruim, ela é uma tradução péssima, não entendo por que algumas pessoas gostam dela, ela não tem nada a ver com a Bíblia King James do inglês, e ela traz assim: amaldiçoa logo a Deus e morre. Qual é o problema? O problema aqui é a palavra logo. A palavra logo não aparece no original. Você não tem nada no original que faça alusão a Jó se apressar, né? Então a ideia de amaldiçoa logo, né? Tipo, vai logo, anda logo, corre. Não tem essa ideia no original. Ah, mas pode ser que a mulher tivesse com pressa. Tá bom, mas aí é uma dedução, uma conclusão. Eu não posso enfiar conclusões no texto bíblico. Não se faz tradução assim. Quer botar uma nota de rodapé? Ó, provavelmente a mulher de Jó estava com pressa. Tá bom, põe lá, mas não enfia isso no texto bíblico. Ok? Muito bem. A Bíblia hebraica da Sefer traria a melhor redação, né? Porque eu acho que maldiz é a melhor forma de expressar isso no português da atualidade, né? Mas aí deu, eu não sei o que na cabeça do tradutor da Sefer, que resolveu colocar maldiz ao Criador e morre. Simplesmente a pessoa que estava traduzindo a Bíblia hebraica da Sefer pegou onde diz Elohim, que normalmente é traduzido como Deus, e colocou Boré, Criador. E isso não aparece no texto. Por que eles fizeram isso? Porque sim. Qual é o ganho, qual é o benefício teológico de você botar Criador aqui? Eu não entendo. Algumas passagens eu entendo o que os tradutores quiseram fazer. Mesmo quando eles fazem lambança, eu consigo entender. Aqui eu não entendo, não faz o menor sentido, né? Isso aí foi realmente assim uma coisa que me surpreendeu absurdamente. Maldiz ao Criador e morre, né? Tomara que em outras edições eles corrijam isso, porque não faz o menor sentido isso daqui. Muito bem. Ainda assim tem coisa pior, né? Aqui a Difusora Bíblica de Portugal. Aqui eu me surpreendi porque duas das minhas queridinhas, a Bíblia da Difusora Bíblica de Portugal e a Bíblia de Jerusalém, duas fazendo uma lambança aqui grande. E a Bíblia da CNBB, que também é uma tradução bem razoável, né? Também aqui fazendo essa lambança. Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. O de uma vez saiu da cabeça do tradutor. Não aparece no original, né? E aí o de uma vez ele pode indicar o quê? Uma pressa, né, na resolução, né? Assim, então, né? Vai logo, morre de uma vez, né? Corre, vai, anda, Jó. Tá fazendo o quê vivo ainda? Né? Ou então um desejo de acabar com uma hesitação de Jó, né? Talvez a ideia de que Jó estava lá, será que eu morro? Será que eu não morro? Será que eu maldigo o Elohim? Será que eu não maldigo o Elohim? E aí vai lá, né? Ô Jó, né? Morre de uma vez, né? Não tem isso no original, pessoal. Não tem. Ah, mas pode ser que a mulher de Jó estivesse pensando assim. Tá bom, mas, de novo, não está no original. Não estando no original, não enfia no texto bíblico. Certo? Muito bem. Aí nós vamos ter a Bíblia Viva, né? E a Bíblia Viva, pessoal, ela é, assim... aqui eu tive que trazer como ruim pela natureza vamos dizer aqui, né, do que aconteceu, vocês vão entender. Mas assim, a Bíblia Viva ela é uma Bíblia bem honesta no sentido de dizer que eles estão parafraseando, né? Ela é uma Bíblia que preza pela equivalência dinâmica. O que é uma equivalência dinâmica? É quando eu tento traduzir a ideia e não as palavras literais. Isso às vezes é bom. Por exemplo, no inglês você tem uma coisa que é a seguinte: se você chegar e falar, eu tenho uma reunião importante hoje,
A pessoa pode virar para você e falar, quebre uma perna, tipo, break a leg. Break a leg no inglês significa boa sorte, né? É uma expressão idiomática comum no inglês. Mas é uma expressão idiomática, deve ter uma história por trás, certamente, né, dessa expressão idiomática, mas não faz sentido no português. Então, se você traduz literalmente, a pessoa fala, mas por que está desejando mal? Eu falo que eu tenho uma reunião importante, está mandando quebrar a perna, né? Aí você devolve, quebra você, o seu pescoço, você, sua família, né? Já fica com raiva. E não tem nada a ver, na verdade é uma expressão que significa boa sorte. Então, imagina num filme, uma legenda de filme, você vai botar lá quebre uma perna? Não, né? Porque a pessoa está vendo o filme e não tem como parar para entender o que está acontecendo. Então você vai botar lá, né? Boa sorte. Então, toda tradução ela faz um pouquinho de literalidade, né? De tradução literal e de equivalência dinâmica, tá? Mas a Bíblia Viva ela é quase que inteira equivalência dinâmica e às vezes paráfrase. Então, ok, eles não vão ser 100% fiéis ao que está lá no original. Só que aqui eu não sei por que não tem necessidade de fazer o que eles fizeram, que é colocar o melhor que você tem a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer. Quer dizer, como se Jó tivesse várias opções, né? Jó chegasse, o que eu faço? O que eu não faço? O que eu faço? O que eu não faço? Olha, o melhor que você tem a fazer é amaldiçoar a Deus e morrer. Não faz sentido você adicionar isso. Essa frase, obviamente, não está no original e, no meu entendimento, ela não faz nenhuma boa equivalência dinâmica. Ela insere uma ideia que não tem no texto. A Nova Bíblia Viva nem sempre segue a Bíblia Viva, às vezes elas são diferentes, mas aqui é exatamente o mesmo texto. Mas ainda assim não é a pior tradução. Troféu lambança vai, né? E isso me deu muita dor no coração de dizer para a tradução brasileira. A tradução brasileira, eu gosto, no geral, talvez das traduções evangélicas seja a que eu mais gosto, né? Normalmente as traduções católicas são melhores, no geral elas são mais fiéis, mas as traduções de linha evangélica, a tradução brasileira é muito boa no geral. Mas aqui eu não sei o que eles resolveram fazer. Porque eles colocaram renuncia a Deus e morre. Renuncia é muito interpretativo, né? Então, assim, é óbvio que se eu estou maldizendo, se eu estou amaldiçoando, né? Se eu estou fazendo isso, eu estou renunciando, né? Porque você não vai, né, maldizer a Deus e não renunciar a Ele, não faz sentido. Ok, a gente pode dizer que B decorre de A, mas B não é A, né? E pior, né? Você poderia, por exemplo, renunciar de uma forma sem proferir uma maldição, um maldizer, uma palavra, né? Uma palavra contrária, enfim. Né? Você poderia dizer, olha, né, Deus, olha, muito obrigado até aqui, mas viu, não está funcionando para nós, né? Essa relação não tá boa, eu vou tentar Baal, quem sabe dá mais certo, né? Assim, ele poderia ser, vamos dizer assim, né? Você poderia ter uma renúncia educada ou sem dizer nada, só simplesmente eu renunciei e acabou, né? Sem necessariamente proferir uma maldição. Então, além de você de B não será, B não precisa decorrer não precisa de A, né, para existir, tá? Então, não cabe aos tradutores tecerem conclusões. Embora, volto a dizer, se A, então B, ok, né? Se maldição, então renúncia, mas a recíproca não é verdadeira. Se renúncia, então maldição. Né? Então não cabe ao tradutor fazer isso, e sim representar o texto fielmente. E o texto não dá a entender renúncia. Não foi isso que a mulher de Jó trouxe para ele como sugestão de fazer. Então, razão pela qual, né, essa tradução ela está errada e ela no meu entendimento aqui, mais prejudica das traduções que não estão indo bem, pelas razões que eu coloquei, de inserirem coisa. Inseriu coisa no texto eu classifico como ruim. Não tem aqui dó nem piedade quanto a isso. Porém, aqui eu acho que há um prejuízo
é o maior prejuízo que existe do contexto de um modo geral, ok? Muito bem. E existe alguma tradução que traz abençoa, né, ou bendiz ao invés de amaldiçoa? Existe no inglês. A Young's Literal Translation, aqui eu trouxe ela traduzida, ela traz abençoa a Deus e morre, ou bendiz a Deus e morre, né? Mas isso eu esperava que a Young's Literal fosse assim, porque a Young's Literal tenta ser o mais literal possível. É uma tradução, em alguns aspectos, muito boa por isso, para efeito de estudo, mas, na minha opinião, ainda assim não é a melhor opção. É legal a gente saber que tem opções diferentes, porque isso desperta as pessoas para estudarem. Tecnicamente tá certo? Tá, né? Então eu classificaria como essa tradução como boa ou talvez regular, porque ela tá tecnicamente correta, mas no meu entendimento ela não traduz, não expressa a ideia mais aproximada que o autor quis transmitir com esse texto, né? Pelas razões que eu já expus, que são razões de contexto. Mas a Young's Literal, ela não está tão preocupada assim com o contexto, ela traduz muito literalmente cada versículo, e aqui, então, ela fez essa opção. Então, no português eu não achei nenhuma, mas no inglês existe essa opção, então, né, essa alternativa aqui com a Young's Literal Translation, ok? Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostam de vídeos que não puxam sardinha para a religião A, B ou C, mas que falam do texto, da exegese, do que aquele texto queria dizer para os leitores originais, então ajude a gente. A única fonte que nós temos de renda para fazer esses materiais, esses vídeos, para editar, etc., são as doações de vocês. Não temos monetização, não temos patrocínio de nada. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, então não deixe para depois. Faça um Pix através da chave universomonoteísta@gmail.com, que é também o nosso e-mail de contato, ou você pode fazer uma transferência ou depósito através de uma das contas que aparecem no seu vídeo. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.